Olá pessoal, eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria e hoje eu quero explorar com vocês todos os conceitos fundamentais para a construção de uma boa avaliação de desempenho na sua empresa, no seu negócio. E aqui eu vou estruturar meu raciocínio em alguns blocos fundamentais que você precisa dominar para poder pensar numa avaliação que seja consistente, coerente, para que não ocorram aqueles problemas clássicos que atormentam muitas empresas, onde nós dizemos, aqui a avaliação de desempenho é muito subjetiva, poxa, o resultado da avaliação de desempenho na nossa empresa, ele não representa adequadamente a performance das pessoas e depois a gente precisa ficar consertando ou fazendo a customização do resultado, então aquele ajuste fino que na verdade é uma manipulação do resultado para que a avaliação mostre aquilo que você acredita que ela precisa mostrar. Então, quando nós incorremos nesse tipo de erro, é porque o fundamento da avaliação já começou errado. Como que a gente garante uma boa avaliação de desempenho? Bom, para começar, nós precisamos entender qual é o objetivo da avaliação. Eu tenho algumas telas que vão me apoiar aqui nessa aula. Então eu quero que você preste atenção nessa diagramação, né? A primeira questão é entender por que nós fazemos a avaliação de desempenho. Não é admissível, eu sempre bato muito nessa tecla com os meus alunos, que você não pode fazer alguma coisa só porque está todo mundo fazendo ou porque algum guru da gestão mandou você fazer. Temos que ter um senso crítico e a pergunta aqui é, por que fazer uma avaliação de desempenho? Qual que é o resultado que eu quero colher com isso? Qual que é o meu objetivo dentro desse processo? A avaliação de desempenho, dentro da minha abordagem, dentro da minha visão, ela vem para equalizar, para criar o conjunto de regras que vão formalizar o chamado contrato de desempenho. O que é esse contrato? Nós temos de um lado o empregador, a empresa, e do outro o profissional, a pessoa que está trabalhando. Ambos têm desejos e necessidades, têm expectativas próprias. E o segredo de uma boa avaliação é quando ela consegue fazer a confluência entre essas expectativas e necessidades, entre essas potencialidades. Isso vem no contrato de desempenho. O que nós temos que entender? De um lado, as empresas, as organizações, elas têm necessidades de resultado. Então, eu preciso que determinados resultados aconteçam para que a organização seja viável. E quem é que tem a capacidade de gerar resultados? Pessoas. Então, a potencialidade das pessoas é na geração desses resultados. Agora, do outro lado, tem expectativas também. Por quê? As pessoas têm a expectativa de carreira, de desenvolvimento, de reconhecimento. Aqui é a nossa palavra-chave, a palavra de ouro, reconhecimento. E a potencialidade das organizações é justamente gerar esse reconhecimento, essa contraprestação pelos serviços prestados, pelos resultados alcançados. Quando eu consigo equilibrar tudo isso, onde as empresas oferecem as oportunidades de reconhecimento e as pessoas podem oferecer o seu trabalho colhendo esses resultados, nesse caso tem uma relação simbiótica, uma relação na qual ambos saem ganhando. Então, o bom contrato de desempenho ele é organizado pelo processo de avaliação de desempenho. Por quê? A palavra reconhecimento, que ela é tão procurada, tão buscada nas organizações, ela precisa ser melhor interpretada. E aqui eu tenho uma diagramação bastante interessante que vai nos ajudar, vai te ajudar a entender melhor como esse reconhecimento deve acontecer. Então, eu enxergo o reconhecimento através de 3 P's, que eu digo, olha, nós temos os 3 P's do reconhecimento: progressão, promoção e premiação. Para que você tenha, então, um processo completo, um ciclo completo de reconhecimento dentro da sua organização, gerenciado de forma profissional, você precisa organizar, estruturar essas 3 formas de reconhecer. Porque uma coisa é promover, outra coisa é fazer progressão e outra coisa é pagar premiação. E a sacada aqui é nós entendermos que cada um desses reconhecimentos acontecem em função do que eu desejo fomentar. Aí nós temos que pensar nesse gráfico que eu coloquei aqui para vocês de 2 eixos. Num eixo eu tenho desempenho e potencial. Eu já expliquei em alguns vídeos anteriores que desempenho é a dimensão do hoje, o que as pessoas me entregam hoje, e potencial é a dimensão do amanhã, aquilo que as pessoas me mostram que podem realizar no futuro como uma potência superior em posições mais elevadas. No outro eixo, nós temos a dinâmica do tempo, onde eu gosto de enxergar pensando no curto prazo e longo prazo. Curto prazo, basicamente, tudo aquilo que acontece dentro de um ciclo, normalmente de até 12 meses, e longo prazo, aquilo que acontece no longo prazo, acima de 12 meses.
Quando nós enxergamos dessa forma, né, eu trago a visão dos 3 P's, onde eu mostro o seguinte. Bom, premiação, né, é aquele mecanismo onde a pessoa atinge um resultado e eu pago um prêmio correspondente. Esse prêmio ele é sempre pontual, ele é momentâneo, né, ele valoriza o atingimento de uma meta. Então ele acontece dentro do ciclo de curto prazo e ele é válido tanto para desempenho quanto potencial. Ambas as situações eu faço reconhecimento através de premiação. Agora, a estruturação do longo prazo é que vai pedir uma política diferente. Por quê? Se eu tenho desempenho, né, então aquilo que a pessoa faz em relação ao cargo atual que ela ocupa, eu faço o reconhecimento através do P da progressão. As progressões são os movimentos chamados horizontais, onde o profissional não vai mudar de cargo, ele permanece na posição em que está, só que eu permito que ele faça o caminho, a jornada dentro de uma faixa salarial que eu determinei. Por exemplo, eu estou dizendo que a faixa salarial do meu analista administrativo, ela começa em 2.300 e vai até 3.500, por exemplo. Legal, eu contrato em 2.300 e eu permito que as pessoas vão caminhando por essa faixa sem deixar de ser analista administrativo. Bom, para que isso aconteça, eu preciso aplicar progressões e essas progressões são um mecanismo de reconhecimento de longo prazo. Agora, se eu pensar no potencial, que é essa visão de longo prazo, o mecanismo de reconhecimento mais adequado é a chamada promoção. A promoção é a movimentação do profissional para um cargo mais elevado. Então, é o júnior que vira pleno, pleno que vira sênior, ou o auxiliar que vira assistente, o assistente que vira analista e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho esse movimento ascendente de complexidade dentro da nossa arquitetura de cargos, é o que nós vamos chamar de promoção. E a grande sacada é que um bom programa de avaliação de desempenho, que vai ser a sua política de reconhecimento, ele vai estruturar de uma forma bem interessante os P's da premiação, da progressão e da promoção. Nós vamos focar principalmente na progressão e na promoção. Então, como é que eu estruturo uma avaliação que crie mecanismos que me permitam gerenciar esses dois movimentos? Então, agora que você já domina esse conceito, nós vamos para o bloco 2, onde nós vamos falar da medição do chamado desempenho.